Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, vamos atentar esse bimestre para essas provas, certo? Essas provas que vão reger o nosso segundo bimestre. Porque são elas que vão definir, né, galera, a nossa média pro semestre, definir quem vai para recuperação, quem não vai. Eu espero que na nossa turma nós não tenhamos alunos indo para recuperação, certo? Porque o nosso conteúdo está bem resumido. Nós tivemos várias oportunidades de esclarecer as dúvidas, né? Então eu espero que tudo dê certo e que nós sigamos de forma agradável, sem intercorrências. Então, para isso, eu vou falar com vocês mais uma vez aqui sobre o conteúdo do nosso teste, que começa essa semana. Galera, nós temos um prazo bem extenso, bem amplo, né, para fazer o teste. Então, faz com calma, se organiza aí, vê quanto tempo você tem para fazer cada avaliação, analisa, pesquisa, volta lá no material, volta nas aulas e tenta pesquisar antes de responder os testes, né? Não só da minha matéria, né? Mas de todas. Pesquisa com calma, galera. Faça com calma, não deixa para fazer no último momento e nem faça de forma apressada nos primeiros dias. Faz com calma, um por um. Refaça, reorganize o material, certo? Para a gente poder ter um bimestre aí muito mais satisfatório do que foi o nosso primeiro. Mas vamos lá. No nosso conteúdo que nós recebemos para estudar para o nosso teste, o primeiro item era assim: 2 grandes sistemas que regulam o corpo. Logo aqui na segunda página da nossa unidade, nós temos aqui, ó, dois grandes sistemas que atuam de forma integrada na regulação do corpo. Quais são os sistemas? Nervoso e endócrino. Fazendo as respostas hormonais específicas e o outro com a resposta, vamos lá, um com a resposta hormonal e o outro com a resposta motora, a resposta em movimentos, certo? Segundo tópico que nós temos é o mecanismo de retroalimentação. Tá aqui também, ó, no nosso livro, vamos ver aqui, passei direto. Leiam bem essa parte do nosso livro. Mecanismo de retroalimentação ou de feedback. Basicamente é assim. Nós temos um órgão que produz e um órgão que recebe. E aqui nós temos as vias, né? O meio termo. Vamos lá. Esse órgão aqui, ele produz determinada substância, né? Tá lá no sangue. Tudinho lá, né? Ele produziu tal, tá no sangue. Aí esse órgão aqui é o órgão que recebe, certo? Aí vamos supor que esse órgão aqui, ó, já tá com quantidade suficiente. Ele falou: você, vamos parar, né? Dá uma parada aí, dá um chega, dá uma segurada, pra gente poder equilibrar nossos sistemas aqui. Aí esse órgão aqui, ele vai parar com a produção desse daqui, ou pode também liberar outro hormônio que vai interagir com esse, dependendo da situação específica. Aí libera até que as quantidades estejam equilibradas no organismo. Basicamente, é assim que funciona o mecanismo de retroalimentação ou feedback. Deu para compreender? Vou fazer a leitura aqui com vocês para a gente fixar bem o nosso conteúdo. Vocês conseguiram entender, galera? Dúvidas, me enviem, não esqueçam. Vamos lá. Agora, aqui no nosso livro, fala de um caso específico, né? Com o caso da glicose e do órgão que é o pâncreas. E a insulina, né? Vamos lá.
Tomando como exemplo o hormônio da insulina, quando há aumento dos níveis de glicose no sangue, o pâncreas é estimulado a secretar insulina. Esta aumenta a captação de glicose nas células, o que reduz a quantidade de glicose no sangue. A diminuição da quantidade de glicose alerta ao pâncreas, que reduz a secreção de insulina para o corpo. Foi o que eu acabei de falar com os senhores agora. Temos aqui o pâncreas e temos aqui o sangue, a corrente sanguínea lá, né? Aí temos aqui, ó, glicose. A glicose tá alta no sangue, tá alta, tem muita glicose. Aí o mecanismo de retroalimentação ou de feedback, ele vai lá e fala assim, pâncreas, colabora aí, filhão, tem muita glicose aqui no sangue. Tem como você produzir insulina? Aí o pâncreas vai lá e fala, agora. Vai lá e produz a insulina. Aí ele vai produzindo. Aí esse mesmo mecanismo, ele fala, opa, valeu pâncreas, tá legal já. Essa quantidade já tá boa, a gente não quer que você acabe também com a glicose toda do sangue, né? Era só para equilibrar, tá bom. Aí o pâncreas vai lá, tá bom, de nada. E para de produzir a insulina, certo? De forma simplificada, é assim que funciona o mecanismo de retroalimentação ou feedback. Próximo item é o desequilíbrio causado pela prática de atividade física. Se você está sentado na sua sala, você está com todas as suas funções hormonais equilibradas. Mas agora, se você sai para fazer um jogo, você pode perceber as seguintes sensações, os principais desequilíbrios no seu corpo. Primeiro, calor. Segundo, aumento da frequência cardíaca, ou seja, o coração batendo mais rápido. Terceiro, respiração ofegante, cansaço, sede. Aumento da frequência respiratória também, poderia estar aqui. Certo? Próximo item, os fatores que determinam a quantidade de hormônios secretados. Se eu estou fazendo uma caminhada leve ou se eu estou fazendo uma prova longuíssima de natação ou de qualquer outro esporte, eu não vou secretar a mesma quantidade de hormônios, certo? O meu corpo, ele tem um termômetro, ele tem um mecanismo que vai controlar, né, a quantidade de hormônios que eu secreto, se eu vou precisar secretar muito ou se eu vou precisar secretar pouco. Quais são os fatores que o corpo observa para secretar esses hormônios? Primeiro fator, intensidade da atividade. Se a atividade é mais intensa, eu vou precisar de mais hormônios para garantir o equilíbrio, ou menos hormônios se a atividade for menos intensa. Próximo, duração da atividade. O corpo secreta hormônios diferentes para atividades de duração diferente. Por exemplo, se eu vou jogar futebol durante 1 hora, eu vou precisar de uma quantidade X de hormônios. Se eu vou jogar futebol durante 3 horas, eu vou precisar de uma quantidade Y. E o nosso corpo, que trabalha de forma integrada para resolver isso aí. E o próximo é o condicionamento físico. É uma questão individual, não é? Se o que pode ser cansativo para mim, fazendo com que o meu corpo secrete uma quantidade maior de hormônios, pode não ser tão cansativo para o meu amigo, porque ele está melhor condicionado. Então, o corpo dele vai produzir uma quantidade necessária de hormônios, certo, galera? Então, é isso que vocês precisam saber para o nosso teste. Deem também uma olhada aqui, ó, nesse item do nosso livro que fala sobre a liberação de nutrientes, sobre esses 4 processos. Deem uma revisada também nesse conteúdo
Somente a leitura já vai dar para vocês uma base boa, um embasamento bom para responder as nossas questões. Certo, galera? Agora eu vou falar um pouquinho do que vocês vão precisar para a nossa P1. Gente, dando sequência aqui, para a gente concluir essa parte, vou falar com vocês do conteúdo da nossa P1. Vocês receberam no dia 29 o que era para estudar, né? Gente, não deixem de atentar para essa parte aqui, ó, que fala sobre a adolescência. É daqui que vocês vão tirar, ó, o tópico que fala alterações hormonais na adolescência. É nessa parte aqui que vocês vão tirar esse tópico. Próximo, os hormônios versus os movimentos. Vocês vão vir aqui, ó, onde fala da ação da testosterona. Venham aqui e se atentem para isso, ó, as características da ação da testosterona no organismo. Ganho de força, crescimento da fibra, certo? Próximo ponto é o da puberdade. A puberdade também é nesse tópico aqui que nós já destacamos. As mudanças que acontecem na puberdade. Outro tópico importante é esse aqui, ó, que fala sobre o homem pré-histórico. Aqui, ó, quais eram as capacidades do movimento necessárias ao homem pré-histórico? E quais eram as capacidades do movimento necessárias às mulheres na pré-história? E de que forma essas capacidades que eram essenciais lá atrás refletem nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nos nossos conceitos. Certo? E o próximo também tá aqui, ó, nesse mesmo parágrafo. Os estudos científicos que concluíram que existem diferenças que vão além da aparência física e dos órgãos sexuais. Esses estudos concluíram que o cérebro de homens e de mulheres são diferentes em vários aspectos. Quais são eles? Realização de cálculos matemáticos, percepção da velocidade de objetos. Aqui, ó, esse item também é bem importante para a nossa P1. Certo, galerinha? Estudem, prestem atenção nesses detalhes, que nós vamos tentar fazer uma P1 muito melhor do que foi o nosso primeiro bimestre, muito melhor do que foram a P1, o teste, a P2, as avaliações do primeiro bimestre. Galera, agora eu vou deixar com vocês, lá na descrição do nosso material, algumas questões. Essas questões são muito importantes para a nossa P2, então façam com atenção. Vão lá, pesquisem. E na semana que vem eu volto para a gente fazer o nosso gabarito. Vou deixar esse tempinho extra para que vocês estudem para as nossas avaliações, para que vocês construam as atividades que estão atrasadas. Vejam bem, vocês lembram dessa atividade aqui, ó, de construir uma peça publicitária? Muitos alunos entregaram projetos maravilhosos, desenhos, cartazes, até mesmo propagandas de rádio, muito legais mesmo. Mas nós tivemos outros alunos que não estão fazendo as atividades, galera. Atentem-se. Enviem. Se você ainda não enviou esse trabalho, envia. Vou pedir mais uma vez aos senhores, aqui, ó, livro, página 30. Se esforcem, vão lá e enviem. E a outra atividade que nós fizemos também esse bimestre foi esse aqui, ó, de fazer a impressão da planta do pé. E depois preencher esse quadro aqui com as características do seu pé. Então, se você deixou de fazer algumas dessas atividades,
faça. Tente fazer. Se você tiver alguma dúvida sobre substituição de material ou qualquer outra dúvida, você pode me enviar. Não esqueça de responder ao questionário para P2. Eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.